consigo fazer o resumo. Massa. Pessoal, muito obrigado aí por vocês que estão aqui hoje. Vamos conversar um pouquinho, vou dar continuação ao que eu já vinha falando. Essa live vai ser um pouquinho mais curta, até porque eu ainda vou palestrar hoje no evento, não sei direito. Tava para 4 horas minha palestra, mas acho que mudou. Então, eu já vou falar, já vou adiantando que vai ser um pouquinho mais curta, mas acho que vai dar para a gente falar tudo que eu gostaria. Eu estou fazendo uma sequência, né, de lives aqui, seguindo nesse momento. Depois, mais para frente, eu vou fazer de conteúdos mais, não aleatórios, mas não necessariamente sequenciais, que eu sinto que quando é muito sequencial, perde um pouco, que nem todo mundo consegue participar de tudo. Aí, como não fica gravado, o negócio se perde um pouco. Mas nesse caso, a gente vem numa sequência, né? Eu fiz uma primeira live falando sobre. A gente está falando sobre motivação de colaborador e como que a gente consegue que eles façam as coisas sem depender da gente ficar em cima, e sem depender que a gente fique gastando uma energia que a gente não deveria gastar, né? A filosofia que eu uso bastante é a gente tem que gastar tempo naquilo que a gente é bom. Naquilo que é a nossa zona de genialidade, naquilo que a gente faz e que vai dar o maior retorno para nossa empresa. E normalmente, no digital, o maior retorno que a gente tem não é necessariamente ficar diretamente gerenciando ou microgerenciando. Óbvio que todo dono ou dona tem como, ou líder como um todo, tem como objetivo conseguir desenvolver as pessoas para que ela alcance o melhor resultado. O trabalho de um líder, o trabalho, né, se fosse resumir o que faz um líder, o objetivo de um líder é conseguir que a sua equipe tenha a melhor performance possível, só que focada em uma direção, focado no resultado da empresa, porque não adianta eu ter a pessoa com a melhor performance do mundo se ela estiver remando para o lado errado. Não adianta. Então, como objetivo primário, a gente sempre tem isso, desenvolver as pessoas. Mas como a gente transforma isso de uma forma mais assertiva? E para quem participou da última live, eu falei sobre um conceito muito importante, que é o conceito de cargos de crescimento e de cargos de manutenção. Porque o ideal, o mundo ideal seria que a gente conseguisse acompanhar todo mundo da melhor forma, que a gente conseguisse dar atenção para todo mundo da melhor forma e fazer o melhor trabalho com todo mundo que trabalha com a gente. E também num caso super hipotético que a gente conseguisse ter só pessoas sêniores no nosso time. Só que a conta não fecha. E dentro disso, aonde que entra esses cargos de manutenção e cargo de crescimento? Eu vou dar foco diferente dependendo do cargo. Cargos de manutenção são cargos que fazem a empresa rodar. Então, às vezes, você vai ter um financeiro, algumas vezes design, algumas vezes gestor de projeto, algumas vezes gestor de tráfego. Óbvio que depende da sua estrutura. Quanto maior for a sua estrutura, mas um gestor de projeto deixa de ser um cargo de manutenção e vira um cargo de crescimento, que são cargos que efetivamente geram valor financeiro e botam dinheiro no bolso. Do mesmo jeito que na Orbica, que é a minha agência, a parte audiovisual, design, como a gente vende cursos de design, o design, o audiovisual começam a ser cargos de crescimento. Para quem, né, acompanha os lançamentos ou material do Fint, por exemplo, no Fint o audiovisual é um cargo de crescimento, né? Eu conheço o diretor de branding dele, o Dudu, é próximo nosso aqui, ele tem 8 videomakers abaixo dele, né? Então, pô, o Fint grava todos os dias, de segunda a segunda. Então, nesse caso, é um cargo de crescimento, obviamente. É tudo ancorado numa imagem e num processo audiovisual muito rebuscado nesse caso. E eu tô falando isso por quê? Porque a gente tem que dar mais atenção e tomar mais cuidado com a estrutura desses cargos de crescimento. É o que a gente vai precisar motivar mais, é o que a gente vai precisar ter um planejamento melhor, um plano de. Eu não gosto muito do nome plano de carreira, eu gosto mais do nome plano de desenvolvimento, porque plano de carreira. Existem algumas coisas que são associadas ao corporativo, e plano de carreira é um deles. Quando a gente fala plano de carreira, automaticamente, na visão do colaborador, né,
já vem aquele negócio de eu vou pro próximo nível, pro próximo nível, pro próximo nível. Mas como que isso funciona quando você olha para cima e só tem o sócio? É um pouco mais complicado. Então a gente trabalha como um plano de desenvolvimento, que o objetivo é que todo mundo que trabalha com a gente se desenvolva. E com isso gere mais resultado para a gente. Só que é muito mais importante, né? Lembrando que aqui a gente está num ambiente onde a gente está falando sobre visão de dono, de dona, de pessoas que têm cargos de líder. Porque não dá para falar isso abertamente em qualquer lugar, falar assim, pô, mas você escolhe os colaboradores, você vai dar mais atenção? É óbvio. É óbvio que você sempre vai dar mais atenção e pensar no desenvolvimento de um copy do que num financeiro. Ah, não é o certo. Pô, mas beleza. Não é assim que o mundo funciona. Então, dentro da nossa estrutura, a gente sempre pensa nisso. Pensando nisso como um todo, a gente fez uma sequência do como a gente vai desenvolver as pessoas. Então, partiu da primeira live, que é onde eu disse o que tira a motivação das pessoas, o que corta a motivação das pessoas, que esse é o primeiro ponto. Primeiro, vamos descobrir aonde eu estou errando. Beleza, tem três motivos, já passamos por isso. A segunda passo é, beleza, levando em consideração que eu já não faço mais os três primeiros erros e que eu não mais corto a motivação das pessoas, o como eu estimulo a motivação nas pessoas. Aí foi o tema da última live. Beleza, falamos sobre esse desenvolvimento da motivação da pessoa, como manter essas pessoas engajadas. Só que tudo isso, não tirar a motivação e o motivar a pessoa, ele sempre aponta para o tema de hoje, que é o como eu consigo que essas pessoas se desenvolvam, sem eu necessariamente necessitar estar o dia inteiro olhando para ela e desenhando cada plano, cada momento, cada próximo passo. Esse é o grande tema que a gente vai falar hoje. E é um tema importante porque ninguém quer ficar gastando energia. Pô, mas Marcelo, mas é impossível um colaborador se autodesenvolver sem eu ficar olhando. Depende. Grande parte dos meus webinários, grande parte das minhas imersões, 98% dos meus mentorados, eu tenho mais de 200 mentorados, não gostam de gestão. E por que que eles compram um negócio de gestão se eles não gostam de gestão? Deve ter um ou dois loucos lá, que eu não eu imagino uma pessoa só que está no meu grupo, duas, na verdade, que gostam de gestão. É de muita gente. Só que por que que eles compram e por que que entram? Porque eles veem que aquilo é algo que vai ajudar eles. É algo que vai levar eles para o próximo passo. Se uma pessoa que é dona ou que está simplesmente querendo desenvolver, compra uma coisa que não necessariamente ela gosta, mas que vê isso um meio para um fim, por que eu não consigo fazer isso com o colaborador? Por que não pelo menos tentar fazer isso com o colaborador? Essa é a parte importante. E esse central aqui é justamente o tema que eu vou falar hoje na palestra que eu vou dar aqui no Mastermind do Cadu. Na verdade, eu vou passar por todas as três etapas, mas o foco vai ser nesse desenvolvimento. Óbvio que lá as pessoas têm uma equipe um pouco maior, né? Tem gente muito grande aqui, mas o cerne, o conceito como um todo vai ser o mesmo, tá? Então, vamos dar uma contextualizada aqui. Beleza. Então a gente tem que a gente, dentro da nossa empresa, vai ter sempre esses cargos de manutenção e crescimento. Isso vai influenciar onde? Ele vai influenciar principalmente na estrutura do meu organograma. Por quê? Deixa eu abrir aqui o meu iPad, porque senão eu sinto que se eu for falando eu vou ficando cada vez mais prolixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se não vai bugar tudo aqui. E aí, gente? Eu acabei de testar essa desgraça aqui, meu. Calma aí que vamos conseguir. Vou ter que tentar conectar pela internet mesmo, porque por aqui não tá rolando. Calma aí que vamos conseguir, gente. Não entre em pânico. Eu não sei se alguém já veio pro Piauí, mas não é possível o calor que faz nesse lugar. É um negócio surreal. Foi. Vocês estão vendo minha tela aí? Ué. Então vamos lá. Deixa eu virar aqui.
em qualquer empresa do. Opa, bem-vindo ao Nordeste. Gente, é uma doideira. Isso porque o ar-condicionado. Vou até aumentar o ar-condicionado, porque o negócio tá. Ele deu. O Cadu deu até pra galera uns protetor solar. Você saiu na rua, você queima na hora. Até a chuva aqui é quente, meu. Que doideira. Mas beleza, vamos lá. Isso porque eu falei que eu tinha que ser mais rápido, né? Hoje. Fico aqui devagando. Vamos lá, vamos lá. O que que tem em comum em toda empresa do digital, né? O infoprodutor? O organograma, né? Então, vamos pensar que assim, normalmente, óbvio que às vezes varia, a gente tem o cargo, não vou nem chamar de CEO, vai, porque CEO é um negócio meio bizarro. Sócios. Então, aqui eu tenho o cargo de sócios, né? Não é efetivamente um cargo, mas enfim. Embaixo, a gente sempre tem quatro verticais. Todo mundo digital acaba tendo essas quatro grandes áreas, né, verticais. Então, a gente tem uma área de vendas, né? A gente tem uma área de produto, a gente tem uma área de marketing e a gente tem uma área de operações. Na verdade, grande parte das empresas tem isso. A diferença é que não tem estoque, não tem diversas coisas. Então, sempre, toda o digital tem isso. Beleza. O que está abaixo de vendas? Abaixo de vendas tem o SDR, tem o social seller, tem o closer, tem aquele vendedor mesmo que faz recuperação, tem tudo isso. O que tem embaixo de produto? Embaixo de produto vai ter o CS, vai ter o suporte, vai ter tutor, vai ter uma porrada de coisa. O que está embaixo de marketing? Tudo que tem relação com o cliente. Tudo que tem relação com o cliente, né? Que vai ter um acesso direto à audiência, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter tráfego, a gente vai ter copy, a gente vai ter vídeo, a gente vai ter design, a gente vai ter automação, vai estar tudo aqui. Embaixo de operações, a gente tem o quê? Financeiro, RH, o gestor de projetos, jurídico, todos, tá tudo aqui embaixo, tá? O importante é que em cada uma dessas verticais, normalmente a gente tem cargos de crescimento e cargos de manutenção. Precisamos ter em pelo menos uma dessas áreas cargos de crescimento. Por quê? Porque senão a minha empresa fica meio capenga. Lembrando que cargos de crescimento são cargos que efetivamente colocam dinheiro no meu bolso. Então, no caso aqui de vendas, cara, pode ter mais de um. Mas vamos supor, para facilitar, que o closer seria essa pessoa, que é o que fecha ali, né? A pessoa que fecha. Beleza. No caso de produto, o CS, já que renovação, churn, reembolso, tudo isso está na mão do CS. No caso do marketing, posso escolher copy. Ah, e tráfego? Depende. A grande maioria, o tráfego não é um negócio que vai fazer um puta diferencial no seu negócio. Mas vamos colocar aqui para nenhum gestor de tráfego ficar triste. Beleza. No caso de operações, normalmente o RH, tá? Ou se você. Tanto que é uma das coisas que a gente acaba fazendo como dono, né? A gente demora para delegar isso. Dependendo do tamanho da sua estrutura, vai entrar um gestor de projeto. Dependendo da sua estrutura. Ou seja, esses cargos são cargos que você tem que tomar um cuidado especial. Por quê? Porque eles estão diretamente ligados ao seu retorno financeiro. Beleza? Então a gente vem aqui no papo de hoje, que é sobre o como eu tento estimular o desenvolvimento da pessoa. Beleza? Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é pegar uma pessoa do ponto A e levar essa pessoa para o ponto B. Sabendo disso, Marcelo, como que eu faço isso? Todo mundo aqui trabalha com infoproduto. O que que a gente faz normalmente, né? O que que a gente faz? A gente tem uma audiência, certo? A gente atrai essa audiência, vai fazer sentido o que eu vou falar aqui. A gente atrai essa audiência através do que a gente chama de oportunidade. Beleza? Oportunidade é o quê? Dor e desejo.
ou uma forma de minimizar a dor, ou uma forma de resolver levar essa pessoa para o objetivo. Então, dentro disso, a gente tem isso aqui que é a nossa oportunidade. Beleza? Aí o que que eu faço? Eu tenho uma determinada transformação, que é o que meu produto gera. E no meio do caminho, eu tenho desafios, que é o que o meu produto soluciona, e eu tenho objeções. É isso, né? Acho que todo mundo faz dessa forma. Qual que é o lance? Dentro de uma escala, né? Existe aqui a escala de consciência de Schwartz, né? Que é uma escala de Copy, que a maioria conhece. A gente vai do inconsciente até o consciente da oferta. A gente passa do inconsciente para o consciente da solução. Opa, consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e consciente da oferta. Esse aqui são os 5 níveis da escala de Schwartz. Beleza? Acho que isso aqui todo mundo sabe. O meu objetivo é levar o cara do inconsciente para o cara consciente da minha oferta, do meu pitch, seja lá o que for. Não é necessariamente, temperatura não tem necessariamente a ver com consciência, mas a gente pode pensar que a gente quer levar o cara do frio para o cara mais quente. Beleza. Marcelo, por que que isso é importante? Porque é exatamente a mesma coisa que a gente faz com o colaborador. Por quê? Porque eu tenho um colaborador que está no ponto A, que é o estado atual, e eu quero levar esse cara para uma transformação, que é o ponto B dessa pessoa. No meio do caminho, ele tem o quê? Diversos desafios. Qual que é a diferença? Que no caso da audiência eu preciso pensar do que seria desenhar meu avatar, desenhar meu público-alvo. No caso do meu colaborador, eu só preciso sentar com ele e conversar. Uma ferramenta pouco utilizada, mas a conversa ela funciona em 99% das vezes. Beleza. Tendo isso, eu já consigo entender que, do mesmo jeito que levar, é mais fácil eu vender para uma pessoa que é fria ou para uma pessoa que é quente. É mais fácil eu vender para uma pessoa que é inconsciente ou uma pessoa que é consciente. É mais fácil vender para uma pessoa que é quente, uma pessoa que é consciente. No caso do meu colaborador, é a mesma coisa. Mesma coisa porque é mais fácil eu levar para o ponto B uma pessoa que é júnior ou uma pessoa que é pleno. É óbvio, aqui nesse caso, que é uma pessoa que é pleno. Só que qual que é o lance? Para eu pegar a pessoa do ponto A e levar para o ponto B, eu sempre vou gastar dinheiro. Ou eu vou gastar o meu tempo para treinar essa pessoa, e tempo é dinheiro, ou eu vou contratar uma pessoa com uma senioridade maior, e isso também custa dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso entender. Beleza. Antes de eu falar o como a gente pode chegar a levar essa pessoa no ponto B, tem alguém aqui que não estava na última live? Só para eu saber o quanto eu entro nessa parte aqui ou não. O eu é não estava, né? É isso. Só para eu saber, né? Beleza. Ô, Gui, senhor por aqui? Pô, você não precisa disso aqui que eu tô falando, não. Você entende isso aqui mais que eu. Vamos lá. Então, o que que eu falei na última live, que é importante? A gente sempre tem 3 espectros dentro da motivação da pessoa. A gente tem a pessoa, né? Sem motivação. Vou dar uma agilizada nisso aqui, tá? A pessoa sem motivação é a pessoa que não faz. Do outro ponto, a gente tem a pessoa que tem a motivação intrínseca. O que é isso aqui? A pessoa faz, não é exatamente isso, tá? Tô simplificando. Ela faz porque gosta. Então, a motivação intrínseca é um negócio que eu não preciso de um fator externo para me motivar. Beleza. Por exemplo, no meu caso, é jogar tênis, ou sei lá, sair com os amigos, enfim, é uma motivação que você já tem por você mesmo. Show. Só que no meio do caminho, a gente tem a motivação extrínseca. Essa motivação, ela tem 4 divisões. Um, dois, três, quatro, tá? Eu não vou aprofundar muito, mas eu vou falar só da um e da 4. A um é
a motivação mais perto do sem motivação, que é quando a gente tem uma obrigação. Ou seja, eu faço porque um terceiro me obrigou. Lembra que motivação extrínseca é uma motivação de fora. Então eu tenho essa. É porque alguém me obrigou. Ou seja, quando eu estou trocando por um salário ou quando simplesmente meu chefe pede para eu fazer. Basicamente isso, quando você pede para o seu colaborador. E o 4 tem quando, que é o mais perto da motivação intrínseca que a pessoa faz, que gosta, é quando a motivação da pessoa é um objeto de desejo. Ou seja, no obrigação é, cara, é o meu médico falando, cara, você precisa ir, você precisa fazer academia. Cara, foda-se, não vou fazer academia. O 4 é, você teve um infarto, agora ou você faz uma, ou você vai para academia ou você morre. Então agora virou seu objeto de desejo a academia, tá? Então é a maior motivação que a gente tem. Qual que é o problema? Que grande parte das pessoas, grande parte dos empreendedores, dono ou dona, trabalha aqui. Ou seja, você quer que o cara faça porque você mandou ele fazer. Você quer que ele faça porque você pediu para ele fazer. Tem que atualizar porque tem que atualizar. Tem que escrever a copy porque tem que escrever a copy. Tem que subir o anúncio porque tem que subir o anúncio. Beleza, algumas coisas vão ser assim. Só que não pode ser esse objeto de desejo final. Quando que a coisa acontece? A coisa acontece quando? Lembra que eu quero ir do ponto A para o ponto B. Quando que eu tenho. Lembra que eu falei que 99% dos meus mentorados não gostam de gestão. Por que que eles aprendem gestão? Porque eles estão no ponto A e eles querem chegar ao ponto B. Só que o que que é o ponto B? O ponto B é o objeto de desejo deles. Aonde que eu consigo ter o maior resultado possível? Quando eu linko o objeto de desejo do meu colaborador, que letrinha, hein? Igual o da minha empresa. Quando o objeto de desejo do meu colaborador é igual o da empresa, acontece uma coisa mirabolante que é o colaborador começa a pensar que eu não trabalho mais para você, eu trabalho para mim, mas com você. Vou repetir. Eu não trabalho mais para você, eu trabalho para mim, mas com você. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque eu começo a estimular a pessoa a pensar no desenvolvimento dela, por quê? Porque ela está se desenvolvendo. Só que, por coincidência, o desenvolvimento é o mesmo. O que eu desejo para essa pessoa é a mesma coisa que ela deseja. Então, vamos supor aqui que eu tenho um gestor de tráfego. Esse aqui é um caso real. Gestor de tráfego. Esse meu gestor de tráfego, eu usei uma ferramenta muito complexa para entender qual era o ponto B. Lembra da qual era a ferramenta complexa? Se chama Conversa. A maioria não usa, mas ela é bem funcional. Então, sentei com o meu gestor de tráfego e descobri que o sonho dele era ser um estrategista, um head de marketing. Então, beleza. Coloquei aqui que o ponto B desse cara é ser head de marketing. Por coincidência, nessa empresa, não é minha, era minha empresa, não é uma empresa que eu presto consultoria, por coincidência, essa empresa precisa de um estrategista e de um head de marketing. Você entendeu que aqui nesse momento eu fiz a conexão? Que o objetivo desse cara é ser head de marketing e eu preciso para minha empresa ter um head de marketing? A partir desse momento, os planos entrelaçam, então é muito mais fácil quando esse colaborador precisar estudar alguma coisa que ele não gosta, ou fazer alguma coisa que ele não gosta. Vocês entenderam como essas coisas se misturam? Óbvio que você vai fazer isso com todos os cargos, tá? E aqui é importante. Você vai dar mais atenção para os cargos de crescimento. Isso eu já expliquei e vocês já entenderam. Eu quero pegar o cara daqui e levar o cara para aqui. Então, beleza. Aqui você já vai entender um negócio muito interessante. Porque você pode notar que se essa pessoa aqui tiver uma maturidade muito baixa, for muito júnior, o que que acontece? Esse desenho aqui, né? Que é essa pessoa tem muitos desafios. Quanto mais desafio for, mais tempo ele vai tomar seu. E mais tempo é dinheiro. Quanto mais desafio. Então você sempre vai ter uma decisão meio que binária. Se essa pessoa, você quer pegar a pessoa daqui e trazer para cá. Se você notar que é muito desafio aqui, o que que você faz? Você demite. Por quê? Porque não dá para você parar tudo que você está fazendo para treinar uma pessoa. Beleza. Pode acontecer isso. Só que pode acontecer também que o ponto B não bata dos dois.
Pode acontecer que o ponto B até faça sentido, mas a pessoa tá tão imatura. Porque todo mundo pode querer ser head de marketing, entendeu? Só que o duro, se a pessoa acabou de entrar no digital, vai levar quanto tempo? Então pode acontecer que, beleza, você vai demitir por quê? Porque a quantidade de desafio aqui é muito grande. Do mesmo jeito que muitas vezes você desiste de fazer captação para um público frio. Por quê? Porque você vai levar muito trabalho para converter esse cara e não vale o dinheiro investido, na maior parte dos casos. Só que o que que acontece quando a pessoa é boa, você sabe que ela é competente, ela serve bem para trabalhar na sua empresa, seja de manutenção ou seja de crescimento, só que o ponto B não bate. O que que você faz? Conversem comigo aí, pessoal. Pô, vocês não querem conversar comigo mesmo, né? Vai, responda aí. Ou vocês não estão prestando atenção no que eu tô falando, né? Mas vou refazer a pergunta então. O que que acontece quando o ponto B não bate? Você contratou uma pessoa, você sentou para ela e ela fala assim, cara, meu sonho é ser líder. Ou meu sonho é ser head de marketing, mas o head de marketing é seu sócio. O que que acontece? Pode acontecer duas coisas, né? Define etapas para essa pessoa se desenvolver, conversando se ela vai se capacitar, aumenta o custo e gera frustração. Você vai ter sempre duas, né? A primeira é demitir, beleza. Cara, não dá match, isso já aconteceu várias vezes, né? Da pessoa simplesmente. Às vezes você contrata uma pessoa, a pessoa fala, cara, eu tô aqui só porque eu quero aprender e depois eu vou sair porque eu quero empreender. Tudo bem. Você pode querer ficar com essa pessoa, pode não querer ficar. Só que o lance é, para também não ser resposta, beleza, demite. Por quê? Porque muitas pessoas, você não vai conseguir linkar esse ponto B. Por que que você não vai conseguir linkar? Não é porque você não tem estrutura para isso, mas é porque a pessoa não tem maturidade o suficiente para saber qual é o ponto B dela. Porque no final, e o Gui, que entende bastante de gestão aqui, vai concordar comigo. Normalmente, quando você conversa com o seu colaborador, muitos deles vão falar, cara, eu quero ser líder. Mas na verdade, não é porque ele quer ser líder, é porque na cabeça dele ele vincula o ser líder a ganhar mais. É isso, porque quando você fala pro cara o trampo quer ser líder, a pessoa muitas vezes não quer. Então isso aqui é imaturidade. Como que a gente faz nesse caso? Nesse caso, a gente precisa entender que o negócio não é binário. Eu desenho aqui de forma binária. O meu objetivo é pegar o cara do A e levar para o B. Só que o B não bate. Mas vocês concordam comigo que não existe só A e B? Existe o quê? A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Eu levo para cá, levo para cá, levo para cá, levo para cá, levo para cá e levo para cá. E tá tudo bem se a sua conexão com essa pessoa não for chegar no ponto B, ela nunca vai chegar no ponto B. Mas você concorda comigo que muitas vezes você pode levar ela até o ponto A4? Isso aconteceu comigo. Eu tinha um colaborador, ele começou comigo quando eu montei Mastermind, montei mentoria, e o sonho dele era ser gestor. O sonho dele era ser gestor, tipo, ser o gestor da empresa. Só que assim, a empresa estava começando, qual que era a chance dele virar gestor num médio tempo? Cara, ele teria que ficar no meu lugar, porque assim, não ia ser a coisa mais fácil do mundo, né? Mas beleza. Aí conversando com ele, falei assim, cara, não tem esse ponto B, não existe. Não existe num tempo que faça sentido para você, porque era uma pessoa super competente. Mas ele queria se desenvolver mais como gestor. Eu falei, cara, tem gestor, tem a parte de gestão de projetos que você pode me ajudar. E eu preciso, como era mastermind, eu preciso de um business coach, eu preciso de uma pessoa que entenda a gestão para atender os meus mentorados. Sem ser CS efetivamente, não uma pessoa que só resolvesse um problema pontual, mas que soubesse resolver o problema da pessoa. E aí o que acontece? A gente alinhou, por exemplo, não o ponto B, mas o ponto A4. Por quê? Porque eu precisava de um business coach, no caso, ou um gestor de projeto, ele fazia os dois cargos, né? Que eram poucos, era um projeto mais caro, mas eram poucas pessoas. E ele precisava eu precisava disso, e ele queria o quê?
Ele queria se desenvolver como gestor de empresa. Tem uma forma mais fácil dele se desenvolver estando numa empresa de educação que vende gestão e estando numa empresa que atende donos de outras empresas, onde ele efetivamente ajudar as pessoas a resolver o problema? Não. O que que eu fiz aqui? Linkei o ponto A com esse novo ponto B. Então, por um tempo, a gente foi super feliz. Até que chegou um momento que ele tinha aprendido o que ele queria, só que para mim já não fazia mais sentido ter uma pessoa que não era focado nessa área de CS, as estruturas mudaram. E aí o que aconteceu? A gente indicou ele para uma estrategista e ele entrou como sócio nesse projeto. Que inclusive era o projeto que meu ex-sócio saiu. Hoje, ele é sócio, tá nos masterminds, trabalha como gestor junto com essa estrategista. Só que o que que aconteceu? A gente desenhou esse plano junto. Então, por um bom tempo, a gente viveu feliz até que a morte nos separe. Mas não foi morte nesse caso. Entendeu? Então, o lance aqui é justamente o como a gente pensa em todos. Deixa eu voltar para cá, peraí, essas carinhas aqui. Então, aqui o lance é o como eu penso toda a minha organização. O primeiro ponto foi o que eu já falei nas outras lives. Você precisa aprender a não desmotivar as pessoas e o como motiva. Beleza. E aí eu falei aqui do lance do intrínseco, extrínseco, isso já vai ajudar bastante. Beleza. Esse é o básico. Porque se a pessoa estiver desmotivada, não adianta. Ela pode ter o melhor plano, pode ser a melhor pessoa do mundo que não vai. Lembra da. É que assim, vocês não estavam na última, né? Mas sempre sigam a frase. É sempre melhor você segurar um louco do que empurrar um morto. É sempre melhor segurar um louco do que empurrar um morto. Então é melhor você ter aquele cara super motivado que quer fazer tudo, porque você ficou na orelha dele, do que aquela pessoa super boa, desmotivada que você tem que ficar empurrando para dar resultado. Isso vale a mesma coisa para o especialista, né? Tem muita gente que tem especialista que você fala, puta, eu tô empurrando morto. Enfim, fica aí a análise. Então, dentro disso, beleza. Agora, o resto que eu preciso fazer, é óbvio que tem diversas outras coisas para serem feitas, mas a principal, pensando do ponto de vista de autodesenvolvimento, é simplesmente eu, como dono, ter linkado com a pessoa qual que é esse ponto B. Estimular essa pessoa e acompanhar a chegar nisso. Mesmo que o ponto B bata, eu ainda preciso levar essa pessoa para o A1, para o A2, para 3, para 4, para 5. A diferença é que quanto mais maturidade essa pessoa tem, quanto for melhor o meu plano e quanto mais energia eu gastar, mais rápido ele passa por todas essas etapas. Ou às vezes, em vez de ter 6 subetapas, vão ser 3. Mas o importante é, tá, por que que eu estudo coisas que eu não gosto? Porque eu vejo que isso me traz um benefício claro. Porque se não trouxer um benefício claro, eu não faço. Não faz sentido nenhum para mim estudar design. Não faz sentido nenhum para mim estudar edição de vídeo. A não ser que fosse uma coisa por hobby. Por quê? Porque ele não vai trazer resultado para o meu negócio, não é um negócio que eu gosto de fazer. No começo eu estudei isso porque eu que editava os vídeos, mas agora não faz mais sentido. Então eu não vou fazer. Só que faz sentido eu melhorar em copy, faz sentido eu melhorar em narrativa, faz sentido eu melhorar em diversas coisas. Então eu me motivo para estudar sobre isso. Eu posso estudar porque eu gosto e eu posso estudar porque vai me gerar um resultado. Eu não sou uma pessoa que gosta de estudar copy, mas eu sei que é importante, entendeu? Então, dentro disso, a gente vai desenhando esse plano para cada um deles. Para quem que eu começo? Eu sempre começo para aquelas pessoas que têm a tendência a gerar o melhor resultado. Esse é um dos motivos que a pessoa cresce na sua empresa e muitas vezes sai. Ele sai por quê? Porque você não conseguiu mostrar para o cara qual que era o próximo passo. Ou a pessoa chegou nesse próximo passo e você não fez uma projeção para frente. E aí a pessoa ficou naquele sentimento de aqui eu não vou crescer. Não adianta. Se você tem um cargo que essa pessoa coloca dinheiro no seu bolso, ela vai entender que do mesmo jeito que ela coloca dinheiro no seu bolso, ela consegue colocar dinheiro no bolso das outras pessoas ou consegue colocar dinheiro no bolso dela. Tem alguém aqui que é colaborador e já ficou com esse sentimento do tipo, se eu fizesse o meu trabalho, se eu fizesse para mim, eu ia colocar mais dinheiro, ou que se fosse outra pessoa, eu colocaria mais dinheiro no bolso dessa outra pessoa? É esse sentimento.
É esse sentimento que a gente, como líder, como dono, seja lá o que for, a gente não pode que a pessoa tenha. Ela precisa entender que você está jogando junto. Ela precisa entender que ao mesmo tempo que você está querendo que ela se desenvolva, você tem um benefício com isso. Mas é esse link que a gente está fazendo dos objetivos da empresa, porque vocês imaginam, vocês têm um organograma onde vocês sentaram uma vez para conversar com o colaborador. Isso aqui não é uma conversa que você vai fazer toda vez. Só que você vai fazer a cada um mês, a cada 3 meses, não importa. Só que a todo momento você está ali, você está direcionando todo mundo para o mesmo lugar. Você está direcionando todas as pessoas para o mesmo caminho, que é esse ponto B. Só que o ponto B dessas pessoas é o ponto B da sua empresa. Então você precisa que o seu designer comece a entender mais de identidade visual, porque você quer fazer um rebranding. E o sonho dele é trabalhar com identidade visual. Você tem um gestor de tráfego que ele quer participar mais da estratégia. E você precisa de um gestor de tráfego que participe mais da estratégia. Você tem um copy que o sonho dele é pensar em narrativa, storytelling. O cara tem pôster do Aguiar no quarto dele. E você vai justamente pegar essa pessoa não, né? Que ia ser meio freak se ele tivesse um pôster do Aguiar no quarto dele. Mas você ia pegar essa pessoa e você ia simplesmente fazer ele se desenvolver em storytelling e dar vazão para isso. Óbvio que tem diversas ferramentas do como você faz para essa pessoa se desenvolver nisso, no como essa pessoa vai fazer para fazer isso no dia a dia. O que eu tô passando aqui é a parte conceitual da coisa e a parte mais da neurociência, digamos assim, a parte que influencia esse negócio da motivação intrínseca e extrínseca e o como a gente une as coisas. Porque o segredo das empresas é justamente a gente conseguir, com um fio, linkar o objetivo das pessoas com o nosso objetivo. Quanto mais forte for esse fio, mais a pessoa fica. À medida que a pessoa vai crescendo, vai chegar uma hora que você vai ter que decidir o que fazer com essa pessoa. Mas é muito fácil você achar um destino para uma pessoa boa. O difícil é você resolver um cara ruim. Mas um cara bom é fácil. Não sei se vocês já chegaram a ler o livro Sonho Grande, que conta a história do trio da Ambev. Já leu? Alguém já leu? Então, alguém eu já sabia que tinha, que tinha lido. Mas é um livro. O que que ele mostra? Exatamente isso que eu tô falando. Eles colocavam pessoas muito boas, chegava uma hora que a pessoa crescia e não tinha mais o ponto B. Porque a empresa não comportava o ponto B. Só que você vai perder um cara que bateu no teto? Não. Aí os caras tinham lá, banco garantia. Beleza, então vamos lá e vamos comprar Americanas. E vamos comprar a Skol, vamos comprar a Brahma. E o mesmo cara que estava ali ia batendo no teto, ele ia pegando outra empresa, até que no momento o cara virou o responsável internacional da Ambev que começou lá atrás. Entendeu? Sei lá, já tive, né? Somando as que eu tenho, as que eu já tive, foram 9 empresas. Dessas 9, 8 empresas, um colaborador meu virou sócio. Nas 8, o meu RH é um RH muito bom. A gente recentemente abriu uma empresa de recrutamento e seleção. Tanto que ele está me mandando o logo aqui, está me mandando as coisas para provar da identidade visual. O meu gestor de projeto era um gestor de projeto muito bom. Agora a gente abriu uma empresa de IA e de automação com ele. Então a gente tá abrindo empresa de tráfego, abrindo as coisas, por quê? Porque chega uma hora que eu não consigo mais dar um ponto B para esse cara. Chega uma hora que minha estrutura não cresce tanto para eu conseguir manter um RH aqui dentro, um RH bom. Chega uma hora que eu não tenho tanta estrutura para um gestor de projeto muito sênior. Porque, cara, fazer lançamento é Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? É mais difícil você ter uma barraquinha de pipoca do que fazer lançamento. Tudo igual, meu. É uma sequência de linha ali, você não precisa de estoque, nada. É Ctrl+C, Ctrl+V. É muito mais tarefa de empatia de dia a dia com as pessoas do que dificuldade de um projeto como um todo, né? Tanto que tem um monte de gente que vende checklist pronto, enfim, né? Porque é um negócio relativamente simples, uma sequência de etapas que não muda. Então, eu não consigo segurar essa pessoa. Então, como que eu dou vazão para ela? Abrindo outras coisas. Por quê? Porque a gente desenhou muito bem esse ponto B. Quando a pessoa chegou no ponto B, ou eu vou ter o C, o D, que vai ser dentro dessa mesma organização à medida que ela cresce, como pode acontecer que eu vou ter que abrir outra coisa para essa pessoa para dar vazão a isso. Como pode ser que todo mundo se frustre no meio do caminho. Que essa é a realidade também que acontece. O meu head de marketing, ele entrou para ser treinado por mim.
No decorrer do caminho, ele descobriu que ele não queria ser head de marketing. Hoje ele saiu, só que ele presta serviço para mim. Escreve meus carrosséis, fazem os memes, me ajuda, né, com os memes de sexta-feira. Sinto lhe dizer, mas não sou eu que faço os memes de sexta-feira. É, só que. E ele estava sendo treinado para ser meu head de marketing. Só que ele descobriu que esse negócio de ter que ele gosta só da parte criativa, de gestão de pessoas, com esse monte de coisa, não era a pegada dele. De ter que solucionar um problema que ele não gostaria. Ele quer ter um negócio criativo e desenvolver, e tá tudo bem. Hoje ele faz várias coisas para mim, meus carrosséis, ele que às vezes eu passo corte de podcast ou de depoimento, ele que pensa nos cortes, enfim, e pago ele como um terceiro, como um freelance por peça que ele me entrega. Por quê? Porque a gente desenhou o plano B junto, eu precisava de um head de marketing, ele queria ser head de marketing, mas no meio do caminho a gente descobriu que não ia ser. E tá tudo bem. Rebuta, volta, só que é importante é você descobrir isso o mais rápido possível, porque senão você caga com tudo, se você demorar muito tempo. Só que a gente não pode negligenciar essas conversas. Você não precisa ficar o tempo inteiro em cima da pessoa, mas você precisa pelo menos ter um plano para você acompanhar a cada 15 dias, a cada um mês, né? Mas o objetivo aqui não é mostrar o como de cada coisa, né? Isso aqui depois eu vou fazer outras lives falando sobre o one-on-one, falando sobre a parte mais técnica. Mas aqui é a parte mais conceitual para a gente fechar essas três partes. O como não desmotivar a pessoa, o como estimula a motivação e o como estimula esse autodesenvolvimento da pessoa, que são justamente esse framework. E tem tudo a ver com engajamento, tem tudo a ver com gamificação, tem tudo a ver do como eu desenho esse plano. Porque você tem que partir do pressuposto que todo colaborador, todo ser humano, ele sempre quer se desenvolver. Ele sempre está buscando, por uma série de questões hormonais, dopamina, seja lá o que for, o desenvolvimento. Isso motiva a pessoa, esse sentimento de desenvolvimento e de avanço. Isso motiva muito a galera. E é isso que você precisa estimular aí dentro. Ah, Marcelo, dá trabalho. Trabalha você ser um estrategista, trabalha você ser um especialista e ficar sendo gestor de projeto da galera. Em vez de você fazer o que você deveria estar fazendo, que dá dinheiro, você fica vendo se a pessoa está fazendo aquilo que ela foi paga para fazer, microgerenciando. E aí você faz 10 lançamentos e nos 10 lançamentos você fica com medo se a pessoa mandou a mensagem ou cadastrou a mensagem XPTO. Fica com medo se a página vai sair na hora ou não. Fica com medo se o ManyChat está funcionando ou não. Isso que é dar trabalho. Dar trabalho é microgerenciar. Agora, você simplesmente acompanhar e desenhar um plano com uma pessoa, pode ter certeza que dá muito menos trabalho. É que a gente quer o imediatismo. Então, a gente sempre contrata a pessoa pela parte técnica. Esse monte de gente que manda nos grupos, gente, me indica tal pessoa, me indica não sei o que lá. Não tem problema em indicar, mas se não passar por uma curadoria antes, corre o risco de você não estar alinhado com essa pessoa e beleza, aí você vai ter um terceiro. Só que o problema de você ter um terceiro é que você não consegue alinhar cultura, não consegue alinhar processo, e o cara pode simplesmente parar de te atender. E aí você fica aquele sentimento que sempre está no operacional ou no tático, e nunca chega no estratégico. E aí o resultado não vem. Deu para entender, pessoal? Eu também não sei, não faço nem. Aparentemente, minha palestra é às 4 e pouco, né? Eu não sei se alguém está me mandando mensagem aqui, mas enfim. Quero saber se vocês entenderam. Quero saber se tem alguma pergunta também. Se tiver, tem. Antes até de eu responder perguntas, se tiver aqui, para quem quiser saber um pouco mais dos meus programas, a gente faz um esquema de saída operacional em 12 semanas. Eu vou passar o link aqui para quem quiser fazer a aplicação. Não vou ficar fazendo pitch aqui. Para conversar com o meu time. Tá aí o linkzinho. A gente tem um processo, né, que é o nosso modelo antigestão, do como a gente consegue sair do operacional em 12 semanas. É esse link aí, para quem quiser se cadastra, conversa com o meu time. E aí eles mostram os programas, o como faz. A gente tem imersão presencial também, né, ao vivo. Enfim, tem os programas de acompanhamento. Eles estão aí nesse link. E se alguém tiver uma pergunta aqui, eu tenho 5 minutinhos. Acho que passou umas perguntas aqui. Se alguém quiser copiar e colar, eu respondo aqui também. Antes que eu dissolva aqui em calor. Alguém? Alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Opa, apareceu aqui. Manda aí, gente. Depois, boa. Entra lá, Gui. Show.
Temos escritório virtual, time já mais maduro e que não precisa de tanto microgerenciamento. Não estão corriqueiramente no escritório virtual gerando a sensação de falta de engajamento por parte do estrategista, mas todos estão dentro do projeto. Puxo todos para o escritório virtual mesmo, PJ, que faria essa sensação não se identificar. Peraí que eu li, mas eu não entendi. Virtual, time já mais maduro. Peraí, eu vou liberar o seu áudio aí, é mais fácil. Peraí, manda aquele. Ei, ei. O time é mais tranquilo, não precisa de microgerenciamento, mas o estrategista está trazendo a sensação de falta de engajamento porque não está vendo a galera dentro do escritório virtual. Então eu trouxe para ele, tá tudo ok, demanda super em dia, o pessoal está trabalhando com respiro, é, mas ele está com essa sensação. Todo mundo é PJ, então traz aquela história, né? Trago todo mundo, peço para estar ali, a gente usa o como no momento e como é que eu lido com isso, sabe? As deles acontecem regularmente, claro, quando tem demandas mais intensas todos os dias, ou fazemos duas, três vezes por dia, mas sempre a galera tá inteira no projeto. É uma sensação mesmo, sabe? Como é que eu conduzo isso? Foi até um ponto que eu trouxe para ele. Beleza, é um ponto que a gestão de projetos precisa avaliar. Sobre a sensação de engajamento quando não precisa do microgerenciamento, porque a gente acha que precisa estar todo mundo ali quando o pessoal precisa ficar muito no pé, né? Então é o que está acontecendo agora. Tá. Acho que o primeiro ponto aí é uma confusão que normalmente existe. Acho que eu até falei na última live. Nenhum não vai. Mas a maioria dos estrategistas, a maioria dos líderes, a maioria dos donos não querem que a equipe seja engajada. Quando ele fala, estou sentindo engajamento, ele não quer engajamento. O que ele quer é obediência. Isso faz toda a diferença. Porque Uhum. o engajamento é a pessoa estar engajada para fazer o que precisa e ter autonomia para resolver as coisas, ir atrás. Beleza. Aí, primeira coisa, precisa entender isso. Será que as pessoas não estão fazendo o que precisa ser feito ou o que eu pedi para fazer, ou a pessoa gostaria de uma coisa a mais? Porque o fato de todo mundo estar fazendo o que precisa ser feito, isso não necessariamente mostra um time engajado. Mostra um time que está fazendo uma troca, eu te pago e você faz o que precisa ser feito. Beleza, esse é um pedaço do trabalho. Porque o trabalho bem feito é o mínimo que você espera de alguém que você contrata. Então, você contratou uma pessoa, o mínimo que você espera é que ela faça o que tá. Então, tipo, esse sentimento do tipo, tá tudo tranquilo, mas eu tô sentindo falta de engajamento, precisa explicar um pouco melhor o que que estou sentindo. Você gostaria que as pessoas tivessem mais proatividade? Você gostaria que as pessoas fizessem mais? Porque daí você precisa entender o quanto dentro do seu ecossistema isso pode ser feito. Porque normalmente a gente do digital, a gente é muito controlador. Por quê? Porque você consegue fazer tudo. E a maior parte das pessoas que começaram no digital começaram sozinho fazendo tudo, fazendo tráfego, fazendo copy, fazendo página, fazendo vídeo. E aí essa pessoa fica muito controladora, tem uma dificuldade muito grande de delegar, uma dificuldade muito grande de dar autonomia. Se você não dá Porque autonomia, você desengaja. o que ele trouxe foi que queria ter uma facilidade maior. Ele gosta de ver o escritório cheio. Ele gosta de chegar ali na mesa e ver as pessoas, que as pessoas estão trabalhando, sabe, ali juntas e tal, e ter essa facilidade de ir ali conversar com um e conversar com o outro, sabe? Sim. Porque eu, O que faz enquanto sentido. gestão, e conversando e nas deles, está todo mundo ali tranquilo, sabendo tudo, inteirado do projeto, não só recebendo uma demanda e entregando, né? Tá todo mundo pensando. Mas a pergunta que você Então, tem que fazer aí, a reflexão que você precisa ter é o porquê que as pessoas não estão ficando no escritório. Porque lembra uhum, que assim, a pessoa não faz porque ela não quer fazer. Ela não faz porque ela não vê valor naquilo. uhum, Quem é gestor de projeto normalmente me fala, cara, o cara só precisa entrar lá e atualizar o ClickUp. Atualizar o manda. Ele não atualiza. Mas você acha que ele não atualiza porque ele quer foder com tudo? Ele não atualiza porque ele não viu valor naquilo. Fala, cara, é só apertar um botão. Fala, cara, tá bom, mas pra saber que fez, cara, eu fiz, eu sei que eu fiz. Então o cara não faz. É uma conversa. Então, nesse caso, a primeira pergunta é: por que que as pessoas não estão lá? Precisa ter uma resposta para isso e é conversando com as pessoas. A resposta não pode ser porque é PJ. Eu já vou chegar aí.
Uma segunda coisa que pode ser feita e que faz sentido, principalmente vocês têm uma estrutura maior, é pesquisa de clima. Porque o pesquisa de clima é anônima. E você vai entender o que está acontecendo. O site aqui, ó, www.upsis.com.br. Esse é o melhor site de pesquisa de clima que tem, é gratuito até 25 pessoas, ele te dá plano de ação, relatório, ele faz um monte de coisa e ele é anônimo, né? E as pessoas respondem toda semana, só que são 3 a 4 perguntas, então fica bem completo. Em um mês você tem um ciclo bem legal de respostas. E isso já vai te dar um norte, da onde está o desengajamento, porque você responde de todas as partes. Aí bota ali de cultura da empresa, de liderança, de tudo. Tem uma porrada de coisa. Eu não vou mostrar o meu aqui, só por causa do tempo. Mas isso já vai dar um norte. O lance do PJ é sempre problema de contratação. Por quê? Porque aqui todo mundo é PJ, mas todo mundo cumpre horário. Inclusive, eu tenho escritório físico que tem gente lá. E todo mundo é PJ. O que você precisa, o que isso é um alinhamento na contratação, no sentido de, cara, você é meu funcionário e você é full time. A única diferença é que eu vou te pagar no modelo PJ. Não significa que você é um prestador de serviço. Quer que eu te pague CLT? Uhum. Paga. Não tem problema. Só que o problema é que nunca vai compensar. Entendeu? Inclusive, tava um advogado dando palestra agora sobre isso, falando sobre esse tipo de coisa, que você vai se fuder de qualquer jeito se você, por causa do problema trabalhista. Só que o lance é, se o cara for PJ e você pagar R$ 4.000 para ele, ele vai ganhar 3.800, que ele só vai ter que pagar a guia do MEI, né? Agora, o colaborador é 22,5% mais 11% que vai do FGTS, a doideira lá no final das contas. Se o cara ganhar 4.000, ele vai tirar 2.300, 2.400, seja lá o que for. Então, financeiramente, não compensa para a pessoa. Só que esse pode. Então, você sempre dá essa opção. Se a pessoa falar assim, não, eu quero ser CLT, aí você tem uma escolha. Ou você vai registrar essa pessoa como CLT, ou você vai pensar, cara, essa pessoa não serve para trabalhar para mim. Porque talvez essa seja a pessoa que vai precisar tudo detalhadinho. Só que isso vai Uhum. acontecer e vai acontecer cada vez mais. Por quê? Porque antes era todo mundo no digital. Agora todo mundo começou a fazer time comercial, suporte, um monte de coisa que é do mundo físico. E começou a trazer várias coisas do mundo físico para o digital, inclusive os problemas. Não existia trabalhista. Agora já tem uma porrada de gente tomando trabalhista. Por quê? É, Porque você está inclusive tentando. ligação, né? Inclusive ligação. TMB que o diga, né? Então. E Uma aí, coisa esse. rápida, que eu sei que você está atrasado. Comecei no digital em 2016 com o Dave, ele que me ensinou muito e é o responsável por muita coisa que está de lá para cá, 2016. Viu, Dave? Aparece aí que eu te vi. Esconde não. Tô vendo aqui. É, Então, o comecei com ele. importante é. Ele. O importante é esse alinhamento, entendeu? Logo que a pessoa chega. Tanto que nas minhas contratações eu já pergunto, você pode ser full time ou não? Se a pessoa falar não, eu nem converso. Aham. E para mim precisa ser isso. Hoje eu estou trazendo mais pessoas para o escritório, mas, mas eu continuo sendo PJ. Até porque elas ganham mais e porque também eu consigo ter uma política de divisão de lucro mais agressiva. Porque, inclusive, se Uhum. for todo mundo CLT, até na divisão de lucro todo mundo é penalizado. Sim. Mas o curso aqui vai me ajudar muito a trazer esse É, cenário. o importante para tudo que for gestão é você descobrir qual que é a causa raiz. Beleza, se o problema Uhum. estou sentindo que a galera está desengajada porque eles não estão no escritório, é perguntar para a galera, cara, por que que você não está indo? Pode ser honesto, eu quero só que funcione melhor para você. E pode ser que a maior parte fala, cara, porque é uma desgraça, tem que ficar logando naquele negócio, tem um monte de coisa para fazer, o sistema é ruim. Pode ser que só o sistema seja ruim, e aí vai trocar. Ou pode ser que seja um outro objetivo que vocês avaliem e falem, cara, é verdade, não faz sentido nenhum a gente ter esse escritório. Ou a gente tem que Aham. mudar como um todo. E aí você vai Aham. entendendo. Mas, de É. novo, é conversa. É conversa Mas a porque galera aqui normalmente. é bem gente boa. Ele também é, então reflete isso na cultura de todo mundo, sabe? É só uma questão de alinhar. Aí tem isso. Tipo, a cultura sempre é um reflexo da pessoa, entendeu? Sempre vai ser um reflexo do Sim. dono, a cultura.
Então, sim. se a pessoa do líder, né, no caso, então se a pessoa ali do dia a dia é uma pessoa mais tranquila, normal as pessoas serem tranquilas. Ah, eu não quero que as pessoas sejam tão tranquilas. Ou você precisa mudar a sua forma, ou você precisa ajeitar alguma coisa para isso funcionar, mas é bem difícil. É bem Uhum. difícil, É. entendeu? É Obrigada, igual se você é Marcelo. um líder que quer que as pessoas estudem, se desenvolvam, e você não se desenvolve. Qual que é a chance disso Sim, funcionar? Vai funcionar num sim. tempo. Mas lembra que eu acabei de desenhar o negócio da motivação extrínseca? A motivar Uhum. 4 níveis? Qual que é o primeiro? É obrigação. É tipo, cara, eu não estudo, mas eu quero que você estude. Por quê? Porque eu te pago. Você tá Uhum. lá em Eu, cima. come... eu falei com ele, a gente sente sua falta. Passa lá, pelo menos para avacalhar dele. Tá tudo certo, Nem que né? seja para isso. É importante ter rotinas de cultura, né? Mas Sim, esse é um outro ótimo. papo também, né? Tá bom. Obrigada. Tá na sua hora, né? Beleza, pessoal? Ó, de novo, para quem quiser conhecer um pouco mais dos programas, eu vou deixar o link aí para quem quiser saber um pouco mais. Entra aí, conversa com o meu comercial, ele explica certinho. E semana que vem eu volto. Semana que vem eu quero ver se eu pego as melhores coisas do Mastermind aqui, do que cada um falou. Teve bastante coisa legal. E aí eu vou fazer uma live só para falar dos aprendizados do Mastermind. É um negócio que a galera sempre me pergunta e eu não tinha onde colocar isso aí. Então agora eu vou fazer de uma forma mais estruturada. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Semana que vem estaremos aí de volta. Fiquem bem e valeu!